Dando continuidade à nossa disciplina, metodologia para o ensino da sociologia no ensino médio, eh, nas aulas anteriores nós falamos um pouco sobre esse percurso histórico, social, político e sobre como que se dá essa exceção. Então, com a maior clareza, a gente vai estar, vamos permitir essa compreensão e essa aplicação pelo professor. Talvez se pense que o que nós falamos anteriormente expressa essa opinião. Nós falamos muito sobre plano, planejamento, método, para evitar essa improvisação, que assim mesmo a gente vai não constituir um erro, mas um risco. Então, creio que o maior benefício do planejamento fica com o professor, já que evita a rotina, contribui para a realização dos objetivos de ensino, o que vai fornecer esse norte para o trabalho dele, principalmente vai lhe poupar tempo, né? Como crítica, devemos apenas ter cuidado com o excesso de burocracia nos planejamentos escolares, algo muito comum, que mais ingessa o ensino e desgasta o professor. E produzindo o efeito contrário que se deseja, tomando muito tempo precioso para a pesquisa. Ainda num registro meramente formal, o planejamento escolar diz respeito a esse processo de tomada de decisão quanto aos objetivos a serem atingidos e essa previsão das ações, tanto pedagógicas como administrativas, e que devem ser executadas pela equipe de agentes educativos da escola, calcados nas condições objetivas do sistema de ensino, bem como nos interesses da comunidade e do projeto pedagógico da instituição escolar. Já o planejamento curricular diz respeito a essa relação entre os princípios epistemológicos e os conteúdos teóricos de uma área de conhecimento e as teorias educacionais adotadas pelo sistema de ensino e pela escola, tanto quanto a relação destes com os objetivos gerais definidos para cada série e seus conteúdos programados. Por planejamento didático, nós podemos compreender a operacionalização do plano curricular, isto é, a organização dos processos e situações de ensino, o que envolve a elaboração de aulas, o planejamento de atividades e as experiências discentes. A definição quanto ao tempo e ao espaço, a previsão dos recursos, o planejamento da avaliação, em outros termos, é a organização e a otimização das relações de ensino. A partir do planejamento didático, há um desdobramento no qual são seguidos os mesmos passos e pensados os mesmos elementos, que são aquelas condições socioeconômicas, a cultura local, institucional, o ambiente, o espaço, o tempo, os objetivos, o conteúdo, o métodos, os procedimentos, os recursos e as atividades e, por fim, a avaliação. O planejamento de um curso é a previsão dos conteúdos programáticos e das atividades de avaliação a serem realizadas em uma determinada classe de alunos para um determinado período letivo, levando em conta essa realidade desses alunos. Então, essa sua condição, as suas necessidades, os interesses, bem como essas expectativas sociais e esses pressupostos políticos. Ou então, o ensino, o plano de curso, ele pode ou não refletir essa totalidade do currículo previsto. Então, o planejamento de unidade, esse planejamento de um determinado campo significativo do plano de curso. E o planejamento de aula é essa operacionalização do plano. E a gente espera que esse plano de curso e esse plano de unidade, onde deve se prever essa realidade social dada, né? Então, certas noções relativas ao trabalho didático rotineiro, em especial sobre o planejamento das aulas para a disciplina, elas são importantes, especialmente para a organização do trabalho docente, mas não deve se tornar a atividade de ensino algo burocrático, pois que não se constitui fórmulas para o ensino. Tão somente definições que podem vir a ser úteis. Refletir sobre essa prática de sala de aula de forma abstrata é algo que a gente deve se evitar, dado o risco de se imaginar técnicas e atividades sem antes conhecer o contexto sob o qual pensamos utilizar esses métodos e essas técnicas elaboradas. Sem qualquer conhecimento do aluno, no qual estaremos lidando, ou o contexto institucional da escola, não temos reais condições de planejarmos o trabalho docente.
Discutir sobre a prática de ensino voltada a um aluno abstrato numa escola imaginária é improfícuo, senão absurdo. Entretanto, é possível que algumas noções sistemáticas, tomadas com extremo cuidado, possam ser úteis como ponto de partida à atividade didática do professor no seu cotidiano escolar. Essa prática de ensino de sociologia, ela requer e existem, né, diversas possibilidades técnicas para esse trabalho didático. Então, por técnica de ensino, nós entendemos esse conjunto de prático de procedimentos que se escolhe para conduzir uma determinada atividade de ensino. Numa mesma aula, a gente pode se utilizar de diversas técnicas. A prática, ela vai depender dessa técnica e vai depender do direcionamento do que o professor pretende dar ao estudo. Então, os recursos didáticos e técnicas, eles não devem ser aplicados para criar esse modelo novo ou diferenciado de ensino, muito menos para atender a modismos, né? Elas devem alternar-se com aulas expositivas e ser aplicadas sempre que houver necessidade de fixação de alguns conteúdos. Existem técnicas que são aplicadas para a abertura da exposição de um determinado conteúdo, o objetivo de criar um ambiente descontraído e que leve os alunos a participarem do trabalho. Outras técnicas são utilizadas como meios de mediação do conhecimento, pois que nem todos os conteúdos são imediatamente compreendidos pela leitura de um texto. Caso o professor não conheça bem uma determinada técnica e seu objetivo, é melhor nem aplicá-la, pois o efeito pode ser negativo para o seu trabalho. É importante lembrar que a aula expositiva, principalmente a expositiva dialogada, que alguns julgam ultrapassada, nada mais é do que uma técnica pedagógica para abordagem de um determinado conteúdo, sendo inclusive a parte principal de todo e qualquer trabalho didático. O que não pode acontecer é uma aula monólogo, ou seja, uma fala e o resto escuta passivamente, ou então é como se estivesse assistindo a aula do professor. Por isso pode-se intercalar no trabalho expositivo o emprego de fixação do aprendizado, ou até mesmo de uma técnica de descontração, uma dinâmica de grupo, uma coisa assim. Então, uma aula, no sentido mais usual da palavra, ela pode lançar mão de diferentes estratégias metodológicas e recursos didáticos, como o seminário, o estudo dirigido de um texto, a apresentação e análise de vídeos, os vídeos curtos, os documentários, a dramatização, a oficina, o debate, o júri simulado, a leitura individual e prévia de texto, a visita a um museu, a biblioteca, a centros de culturas, parques, reservas, instituições como uma organização não governamental, além de estudos do meio de leitura de jornais, de notícias, pesquisa empírica, assembleia de classe, série e escola, conselho de escola. Como técnica de ensino, o trabalho em grupo, por meio do qual a atividade seja feita, tem seu valor no desenvolvimento de esquemas cognitivos e operações mentais, aliadas ao desenvolvimento de valores, tais como a solidariedade, a tolerância para com a diferença, a autodisciplina para um trabalho, a equipe que seja produtiva e atitudes de integração. Entretanto, professores sabem que trabalhos em grupos quase sempre deve-se ganhar nota sem fazer nada. É criar mecanismos de avaliação individual do trabalho realizado em grupo. Aqui não sugerimos algo como seminários, em que cada um lê um trecho, ou que cada um tem qualquer valor pedagógico. Um mecanismo para avaliação de atividades em grupo pode ser apresentar atividades a ser realizada em grupo já elaborada e dividida em subatividades ou ainda a cada passo de realização. De tal modo que a constituição do grupo, bem como o número de seus integrantes, fica associada às etapas das subatividades definidas. Um exemplo seria o caso do círculo de leitura. Atividade que os alunos divididos em grupos teriam de ler e comentar um determinado texto, sociológico ou não, mesmo que uma obra, um trecho dela. Após a preparação da atividade, o professor agendaria o dia em que a turma reunida, de fato em círculo, daria início à mesma. Nesse caso, pode solicitar os grupos que se preparem para a leitura e análise e o comentário da passagem de um texto indicado, de modo que todos os membros do grupo façam a leitura de uma passagem. A vantagem de realizar essa atividade em grupo está na possibilidade dos alunos refletirem sobre esse conjunto, sobre as passagens que cada um vai selecionar.
Existem muitas possibilidades práticas para o trabalho docente em sociologia na escola média. A criatividade e a paixão por seu ofício é que permite que o docente desenvolva técnicas, meios, recursos úteis e pertinentes para o alcance desses objetivos pedagógicos. É importante que os professores se acostumem a comunicar suas produções didáticas como relevantes para o desenvolvimento da disciplina, e mesmo que provoque as instituições acadêmicas, a sociedade científica, a abrir espaço e discussão sobre a prática de ensino em sociologia. A pesquisa como estratégia de ensino, ela vai desenvolver em torno desses temas, referentes principalmente aos problemas sociais concretos, que a gente pretende ser bastante atual para a gente dar conta, né, desse contexto sócio-histórico, político, em constante mutação que o país e o mundo de hoje, ele vem trazer isso e essas condições vividas pelos alunos, que vai refletir essa sociedade macro. Sendo que, por vezes, esses temas são escolhidos de acordo com a demanda dos mesmos alunos e, por outros, do trabalho interdisciplinar da escola, que a escola tem um projeto político-pedagógico. E essas mudanças nesse contexto social, ele vai direcionar esses temas para o ensino da disciplina. Então, é uma boa oportunidade para inserir a pesquisa como técnica de ensino e romper com esse modelo de ensino puramente conceitual. E uma sugestão apresentada, né, que nós, principalmente a gente já está apresentando aqui, é que vai privilegiar esses conteúdos que vai permitir desenvolver a compreensão do real, por meio do racional sociológico ou da imaginação sociológica, como nós vimos lá no módulo 1. Um ensino fundamentado na aprendizagem de determinados raciocínios e modos de abordagem do real. Antes que na aprendizagem conceitual de teorias acabadas, as ciências sociais são extremamente dinâmicas e o seu desenvolvimento tem acompanhado essas transformações ocorridas nas sociedades. Isso implica no ensino que não feche a compreensão da vida social em conceitos acabados, tomados em substituição ao objeto que pretende explicar. O ensino das ciências sociais deve permitir aos alunos a construção de uma percepção e um modo de raciocínio que interprete esses fenômenos sociais de um modo adequado e facilite a leitura e a compreensão crítica dos textos produzidos pelos cientistas sociais. Essa compreensão passa a ser aprendida ou compreendida e entendida como essa expressão de ensino conceitual ou puramente conceitual. Então, nesse curso, não se expressa a oposição ao ensino dos conceitos, como se tem distinguido aqui, por um ensino conceitual. Nos referimos ao ensino que tem na memorização, ou quando muito na compreensão linguística dos conceitos, o seu fim, em oposição ao ensino que pretende desenvolver a capacidade do aluno pensar com os conceitos e, a partir dos conceitos e deles, no movimento de uma efetiva compreensão da vida social. Para a filósofa Marilena Chaui, essa tarefa crítica falar o silêncio, ou seja, explicitar o que está implícito no texto, compreender o não dito no dito, compreender os modos discursivos próprios das ciências sociais e relacioná-las a outros discursos científicos, artísticos e etc. Então, a pesquisa, ela tem que estar sendo inserida como estratégia de ensino. Então, essa abordagem reflexiva dessas categorias e os modos discursivos das ciências sociais, tanto quanto pela problematização das questões, com base numa reflexão que dê conta de suas múltiplas dimensões e determinações. Os conceitos são importantes para os que se dedicarem à atividade científica, mas importante do que os conceitos, nesse caso, é a habilidade de produção de sentido e de compreensão da experiência vivida. E dentre essas habilidades, o que o antropólogo Louis Dumont ele vai chamar de apercepção sociológica, que nós já vimos nesse curso, ou seja, a compreensão social pelo social. Se a disciplina sociologia for capaz, como cremos que seja, de promover essa apercepção sociológica e, desse modo, permitir aos alunos o desenvolvimento de uma compreensão ampla e contextualizada das realidades que os cercam, sejam naturais, comportamentais, políticas, profissionais, educacionais, religiosas ou de outras categorias possíveis, então ela terá cumprido esse objetivo.
A despeito de legítimas dúvidas sobre as possibilidades da pesquisa como uma ferramenta do ensino ou método de ensino, acreditamos que esta seja um excelente meio, ou esse seja um excelente meio, né, para a gente alcançar os objetivos da disciplina. Como nós vimos no módulo 1, né, resumindo, pode-se orientar os alunos quanto aos seguintes passos. A primeira, a problematização da realidade. Essa definição do problema. E, se possível, em forma de pergunta. Qual é a nossa pergunta? O que nós queremos saber? Aqui será fundamental a atuação do professor para ajudar os alunos a definir uma pergunta de modo que ela seja clara, exequível, né, como pesquisa e específica o suficiente para ser realizada dentro do calendário letivo. O levantamento do conhecimento do grupo sobre uma temática escolhida para a elaboração de uma hipótese que seja verificável. Aqui é importante um estudo sobre o que já se produziu sobre o assunto, para que se possa definir que dados nos falam ou qual o problema que seja escolhido, se está esse problema suficientemente estudado, de modo que os alunos decidam por outro ou por uma resenha da bibliografia sobre o assunto. É o momento da pesquisa bibliográfica e documental, do estudo teórico dos conceitos necessários à pesquisa da temática escolhida e dessa leitura da pesquisa já realizada sobre o mesmo fenômeno, para responder à pergunta: o que já se sabe sobre o assunto? O importante é ressaltar que essas etapas são rigorosamente lineares e por diversas vezes haverá necessidade de a gente retomar as outras etapas anteriores para a realização desses recortes e sobre essa temática escolhida. Então, essas etapas são momentos lógicos da pesquisa. Antes que cronológicos, essa realização da pesquisa empírica, ou seja, do trabalho de campo, de uma aplicação de uma entrevista, sempre que possível é importante fazer uma enquete, uma entrevista, colocar os alunos em campo. É o momento dessa coleta de dados, da verificação, da análise, da sistematização dos dados, da conclusão sobre a hipótese elaborada e a elaboração do relatório de pesquisa. Então, a elaboração e apresentação dos resultados, conforme estratégias, né, que nós falamos anteriormente, é utilizar a pesquisa como um método de ensino, implica em orientar os alunos a seguirem criativamente os passos relatados. Acreditamos ser fundamental o professor planejar uma sequência de aulas dedicadas exclusivamente à orientação dos alunos sobre como fazer pesquisa. Algumas aulas devem ser dedicadas a essa discussão sobre o conhecimento científico, o método científico, a questão da relação a valores, os cuidados que devem ser ao fazer uma pesquisa, questões como a distinção entre julgamento de fato, de valor, neutralidade no que se deve ser discutido com os alunos, assim como questões lógicas, tautologia, contradição, princípio de identidade, argumento de autoridade. É possível conversar com os alunos sobre termos como estes, levá-los a entender os dilemas que os acompanham e encantá-los para o ofício da ciência. Um argumento apoiado em nossa própria experiência, muitas palavras ou expressões que indicam questões lógicas delicadas podem ser traduzidos e muitas questões podem ser recortadas em sua amplitude e profundidade para que os alunos do ensino médio as entendam. É possível orientá-los com indicações simples, pois o que os detalhes, aspectos, que muitas das vezes parecem complexos e profundos, devem ser deixados aos especialistas, dado que o objetivo do ensino médio não é formar novos sociólogos ou pesquisadores. No entanto, discussões como as propostas aqui constituem parte de do que a gente pensa como uma educação científica. A utilização da pesquisa como ferramenta didática implica planejamento que deverá ser adaptado e reformulado, se necessário, visando um trabalho conjunto com as demais disciplinas afins. Trabalho em conjunto com outras áreas também poderia ser feito pela adaptação de seus conteúdos e temáticas da disciplina Sociologia às demais disciplinas, por tratar-se de fenômenos abordados por campos distintos do conhecimento científico. Algumas temáticas são bem propícias para um trabalho interdisciplinar, por exemplo, questões referentes à economia, bem como as que envolvam levantamento de dados estatísticos. Podem ser trabalhadas em conjunto com professores da área de matemática. O conceito de cultura poderia ser confrontado com algumas teorias que oferecem explicações de fenômenos culturais a partir de recortes específicos, como as teorias da biologia e da geografia.
A crítica ao evolucionismo social pode ser uma excelente oportunidade para um confronto de teorias surgidas em disciplinas diferentes. Sabe-se que o evolucionismo social é anterior ao evolucionismo darwinista e por ele guarda muitas relações. Entretanto, esses são exemplos de teorias que se popularizaram, se banalizaram e hoje contribuem para uma visão de senso comum mitificada da realidade social. É desse modo que muitos fenômenos são naturalizados e compreendidos como evolução ou progresso e, portanto, inevitáveis e irreversíveis. Assim, um confronto com a biologia pode ser bastante interessante para a compreensão adequada de algumas questões. A discussão sobre cultura como discurso e da relação entre linguagem, ideologia ou o papel da informação nos dias atuais, por exemplo, pode ser feita em conjunto com profissionais da área de língua portuguesa e literatura, o que certamente seria muito produtivo. Temas que são estudados numa perspectiva histórica, ele poderia ser abordado em conjunto com a disciplina de História. Aliás, as ciências sociais e a História mantêm, entre essas duas disciplinas, muita afinidade. Vários de seus temas e objetos de estudos podem ser trabalhados em conjunto. As questões referentes à política também podem ser trabalhadas em conjunto com professores de português, na produção de texto, a partir da leitura de jornais, revistas de circulação diária ou semanal. O acompanhamento dos noticiários escritos ou televisionados, no que se refere, por exemplo, às relações internacionais, eles podem ser excelentes para um encontro fecundo com a geografia. Questões referentes à cultura, como a diversidade, o relativismo, a indústria cultural, a cultura popular, eles podem ser trabalhados em conjunto com as artes e com a música. O fato é que muitos temas constituem fenômenos que permitem várias entradas de pesquisa, como, por exemplo, a questão da fome, por meio de distintas ciências. Fenômenos a ser estudados numa perspectiva multidisciplinar, portanto, uma pesquisa sobre essa questão poderia permitir uma discussão sobre diversos problemas de nossa sociedade. Por exemplo, o desemprego, a degradação social e moral imposta pelas condições objetivas de existência, a reforma agrária, o meio ambiente, a atuação dos organismos internacionais e dos blocos econômicos, a violência urbana, a evasão escolar, além de manter esse diálogo significativo com outras disciplinas, na medida em que estudasse os efeitos da fome sobre o corpo humano, a nutrição ou como causa de doenças, um estudo desse tipo poderia envolver profissionais da área de sociologia, de português, de música, de biologia, de matemática, de química, de história, de geografia, e toda a pesquisa seria permeada por uma discussão mais ampla sobre o que é a cidadania e como a sociedade brasileira se coloca diante dela. Essa não é outra senão uma ideia de temas geradores, como Paulo Freire dizia, adaptada a este caso. Claro que esses não são apenas alguns exemplos superficiais ainda, e que muitos outros melhores poderiam ser detalhados, assim como muitos outros poderiam surgir dos colegas de outras áreas. E vale ressaltar, ainda não se constitui, propriamente falando, um trabalho interdisciplinar, mas voltaremos, ou poderemos discutir essa questão num tempo futuro. Todo o trabalho poderia ser organizado de modo a permitir esse desenvolvimento de pesquisas por parte dos alunos num processo de autodescoberta. A dificuldade de um programa orientado a essa pesquisa é fazer coincidir o andamento da própria pesquisa com aqueles conteúdos previstos pelo currículo. Ora, mesmo com a indicação de um trabalho por unidades divididas pelos períodos, bimestres, semestres, trimestres, de um ano letivo, será desenvolvida a partir de temáticas investigadas e apenas consideradas importantes na medida em que eles vão fornecer a explicação e compreensão desses fenômenos estudados. Se nunca perdesse a visão de abertura desses mesmos conceitos que podem ser transformados, alterados ou alargados com o desenvolvimento da própria pesquisa científica, o que dificilmente ocorrerá, dado que a pesquisa no ensino médio tem esse caráter pedagógico e não necessariamente de produção de conhecimentos novos para a definição dessas temáticas e organização das pesquisas que podem ser utilizadas as seguintes estratégias.
uma aula inicial ou sequencial de aulas para despertar o interesse sobre as questões sociais e prestar esclarecimento sobre o projeto. Será realizado o que a gente chama de tempestade de ideias, ou para a definição de pesquisas organizadas por turma, sendo que cada grupo de alunos ou um grupo temático, essas pesquisas são melhor desenvolvidas se executadas em grupo, além de que seria uma excelente oportunidade para a aprendizagem do trabalho em equipe. Porém, a gente não vai descartar essa possibilidade da gente se organizar em grupos temáticos, de modo mais flexível, até mesmo com componentes de turmas diferentes. O problema aqui vai estar na orientação dos alunos, já que será feita em sala, numa de suas aulas semanais. Desse modo, será feito esse levantamento, essa tempestade de ideias, ou talvez por meio de uma enquete, ou então questões ou problemas de interesse dos alunos para a organização desses grupos temáticos. Esses deverão ser organizados ou mesmo pelos próprios alunos sob a orientação do professor, sempre. Então, essa disciplina, metodologia de recursos didáticos e essa pesquisa como estratégia de ensino, ela deverá contar, né, sempre com um secretário ou uma pessoa escolhida dentro dos alunos para melhor contato com o professor. E necessariamente cada grupo temático vai desenvolver uma só pesquisa, conforme o cronograma que será estabelecido e acordado entre eles. A organização desses grupos temáticos para a pesquisa desses problemas será levantado e será feito esse agrupamento de problemas semelhantes num grupo temático. Assim, se um aluno quer estudar fome no município, alguns outros se interessam em conhecer os bairros de periferia e seus problemas, e alguém está preocupado com o aumento dos índices de violência urbana e ainda um outro preocupado, né, com o desemprego. Então, a gente pode se pensar em agrupá-los, né, a fome, o desemprego, a violência urbana. Então, nesse mesmo grupo, que será sempre necessariamente, né, nem sempre, uma discussão equilibrada. De uma pesquisa, por exemplo, um título, exclusão social, classes populares no município X, ou qualquer grupo ou título, né? Um grupo temático vai se desenvolver. Apenas uma pesquisa, sim, mas a despeito da elaboração de um único projeto, cada aluno ou grupo de alunos vai desenvolver um aspecto do problema, de sorte que cada um estará envolvido diretamente com seus interesses. Cada projeto poderá desenvolver uma ou mais perspectivas ou recortes, e essa organização ela vai facilitar essa compreensão e o trabalho dos alunos, como também a possibilidade de orientação do professor. Então, num segundo momento, é possível, né, e sempre é necessário, um trabalho conjunto com outras áreas, uma orientação distribuída por professores das áreas envolvidas. Então, está claro que os passos acima, eles são meras sugestões, né? Muitas ideias e muitas coisas, né, elas podem ser delineadas ou serem colocadas em curso. Entretanto, indica que a utilização da pesquisa como essa ferramenta didática é algo bastante trabalhoso para os professores e alunos. Exige tempo de dedicação do professor, o que nem sempre é possível. Então, a propósito de analisar como orientar os alunos nessa realização, se utiliza esse exemplo da pesquisa sobre o tema desigualdade. Então, e elenca uma série de ações e cuidados que o professor deve tomar. Isto é, um plano para que os alunos comecem a investigar esse tema proposto. Eu tenho outras ideias, eu tenho certeza que vocês têm outras ideias e a gente pode estar discutindo isso em tempo real na sala. Eu gostaria de agradecer imensamente a vocês e me coloco à disposição nos outros canais de comunicação para sanar qualquer dúvida que vai se aparecer referente a essa questão e essa disciplina. Um bom finalização de curso, um ótimo trabalho de conclusão de curso e até logo. Obrigado.